E aí, pessoal? Hoje também continuei com a guerrinha aqui com o meu computador, mas conseguimos aqui pelo celular novamente. Hoje eu deixei aqui tudo preparado. Falei, se não der certo o computador, oremos e vamos pelo celular. Deixa eu me ajeitar aqui pra gente começar nossa liçãozinha hoje. Deixa eu abrir aqui no computador. Isso aí, pessoal. Quem tá chegando, lembrar de pegar nossa aguinha, nosso livrinho, Caminho, Verdade e Vida. Hoje é a lição número 20, o companheiro. Vamos lá. Pegando a nossa lição, pegando o nosso livrinho. Boa noite, quem tá chegando. Vamos lá. Tô olhando aqui no computador se tá aparecendo bonitinho aqui a live. Vamos ver. Tudo bem? Boa noite, tia Dulce, linda. Beijo. Vamos ver aqui, esperando o pessoal entrar. Pessoal, quem tá entrando agora, não se esqueça de pegar a água. Ó, a minha já tá aqui, ó, postos. Aguinha. Já estou com o meu livrinho aqui na mão também. Só aguardando aí dar o horário pra gente começar, tá? Hoje eu consegui entrar aí no horário mais cedo um pouquinho para dar tempo da gente bater esse papinho, tá? E legal. Boa noite, Zuani, Breno, Júnia, Tia Rô. Eba, tem bastante gente aqui já. Que legal. E aí, todo mundo já pegou a aguinha, já pegou o livrinho. E que eu tô aqui graças ao professor Breno, todos os créditos para ele, que a gente acostuma ir olhar na Bíblia. É quase um vício ir olhar as coisas na Bíblia. E a lição de hoje é muito legal a gente olhar na Bíblia. Muito legal. Gente, quando dá horário, só vou arrumar a luz aqui um pouquinho, que acho que tá muito escuro, tá? Peraí, que eu vou levantar aqui um pouquinho. Deixa eu achar aqui o negócio. Abaixar aqui, enquanto não dá o horário. É bom que vocês vão ficando aí junto comigo. Vamos ver assim. Vamos levantar assim. Vamos levantar assim um pouquinho. Vamos abaixar assim. Acho que agora estamos melhores, né? Tendo um controlezinho aqui, se a gente fica um pouco mais clarinho. Enquanto isso, pessoal, vamos lá. Pegando a nossa aguinha. Eu tô aqui, ó. Água, livro, Caminho, Verdade e Vida e a Bíblia Novo Testamento. Então, quem quiser correr lá e pegar, agora é a hora. Deixa eu abrir minha outra liçãozinha aqui. Muito que bom. Vamos ver se eu consigo ver mais gente aqui para mim dar um oi enquanto não dá. Décio, boa noite. Kislaine, Estherzinha, Maria José. Vamos ver quem mais que eu consigo aqui. Eita, tem uma turma boa demais aqui. Vamos ver. Ver quem mais que tá aqui. Deis, boa noite. Denise. Regiane, saudades. Ildinha, minha amigona. Vamos lá. Elisena, minha amiga também. Todo mundo é minha amiga, né? Graças a Deus. Como é que fala? Quem tem amigo não morre pagão? É verdade mesmo, né? Graças a Deus eu tenho bons amigos. Isso é muito bom. Ajuda muito a gente a enfrentar os percalços da vida, né? Quando a gente tá lá meio tristezinho, quando a gente tem bons amigos, o amigo vem lá e fala: pode parar com isso. Vamos levantar essa cabeça aí, ó. Bora. Né?
Cultivar amigos é muito bom. Quanto mais amigo, melhor, né? E aí, gente, 4 minutos pra gente começar. Todo mundo ok aí? Iraci, Paim. Vamos ver se dá pra mais. Elza, eu tô olhando os comentários aqui no computador. Viu? Hoje eu já fiz todo um... Gente, eu não sei o que acontece, mas eu não consigo mais ficar online pelo computador. Mas eu tô conseguindo aqui pelo celular e aqui no computador eu consigo ver os recadinhos de vocês. Ó, agora entrou a Carla. Boa noite, Carla. Pode acontecer de algum recadinho passar aqui muito rápido e eu não conseguir ver, porque ele dá um limitezinho, tá? Mas me perdoem quem eu não falar oi, tá bom? Mas eu vou tentar falar oi pra todo mundo, pelo menos que aparecer aqui na minha telinha, tá bom? 3 minutinhos. Gente, hoje a lição é tão legal. Eu amei a lição de hoje. O companheiro. Quem vive sozinho nessa terra? Ninguém. Então eu amei estudar hoje essa lição. E essa lição tá no Evangelho de Mateus e eu amei. Li o capítulo todinho e amei. Vamos ver se mais alguém. Kátia, tudo bem, amiga? Lilian, boa noite, amiga. Deixa eu ver se entrou mais um oizinho aqui. Não. Kátia e a Lilian, depois da Carla. Tô aqui de olho, dando oi. Gente, que saudade, né? Da gente se ver lá na Casa do Caminho, de tomar um passe. Quem tá com saudade de tomar um passe? Eu tô morrendo de saudade de tomar um passe. Tomar um passe é tão bom, né? Então agora a gente tem que colocar em prática os nossos conhecimentos de autopasse, né? De autopasse. Mas eu tô com saudade de tomar um passe, de assistir palestra, de trabalhar, tão bom, né? Oi, Eliane, Elza, já falei com a Elza? Acho que não, né? Boa noite, Elza, Eliane. Gente, sabe também o que mais que eu tô morrendo de saudade? Dos pichinchão que a gente faz lá na Casa do Caminho. Quem nunca foi, quem nunca ouviu falar, temos 2 minutos, dá pra eu falar um pouquinho. Pichinchão a gente faz um bazar, a gente transforma o nosso salão de palestra num bazarzão cheio de roupa, vai aquele montão de gente, é muito legal, eu tô com muita saudade de fazer o pichinchão, viu? É muito bom, não sei, a gente tem compartilhado o link no nosso grupo lá do pichinchão, não sei se tem alguém aqui, mas gente, eu tô morrendo de saudade do pichinchão. Quem nunca foi, quando voltar está convidado. Mário, Cileide, boa noite. Mário, meu amigo. Regina tá falando que tá com saudade de torta da Rosana. Todo mundo, eu também, viu, Tia Rô? Já se prepare. Torta da Rosana é muito bom. Mário, Deus abençoe também. Sueli Lozano, boa noite. Eita, só gente que eu amo aqui, ok, nessa live, que gostoso. Eu me sinto tão perto de todo mundo fazendo essa live, é muito bom. Quinta-feira nós teremos outra live do professor Breno. Foi maravilhosa, né, gente? Ai, como eu amei a live do professor Breno. Quinta-feira temos o professor Breno novamente com o capítulo 21. Que legal, é muito legal também o capítulo 21. Oi, Manu! Beijinho! Não apareceu mais ninguém, agora é só o Manu. Eu encho a paciência do Manu, tadinho dele. Mas é muito bom, é meu amigo também. Todo mundo é muito bom, gente. Ter amigo é muito bom. 8h30. Bora lá começar? Todo mundo com a aguinha, livrinho e quem puder e tiver aí o Evangelho, o Novo Testamento, Mateus capítulo 18, a gente vai falar um pouquinho também, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos fechar os olhos para quem se sentir à vontade assim. Para quem não se sentir à vontade, pode ficar com os olhos abertos. O importante é a gente elevar nosso pensamento, tá bom? Então, vamos, nesse momento, imaginar que estamos sendo abraçados por Jesus, nosso Mestre. E abraçados por esse Mestre maravilhoso, que vamos
pedindo para Ele nos auxiliar no entendimento dessa lição, nos auxiliar a enxergar melhor a sua palavra. Vamos pedir para Ele ajudar, colocar essa palavra dele em prática na nossa vida. Vamos pedir para Jesus, nosso mestre, nos ajudar com a resolução dos nossos problemas, para que possamos enxergar o caminho correto. Vamos pedindo para esse mestre de amor aliviar as nossas dores, desse mestre cheio de luz e amor, nos ajudar a aprender com tudo isso que estamos passando nesse momento. E assim, Jesus, certos desse abraço, desse amor, desse envolvimento, vamos agora, com a sua permissão, com a permissão de toda a equipe espiritual, Dr. José Maurício e todos os mentores da Casa do Caminho, dar início ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, peraí só um minutinho. Eu não vou sair da live não, peraí. Sussurro. Tá muito barulho. Minha assistente tá aqui fazendo um barulhinho. Tô pedindo pra ela diminuir o saquinho aí, tá bom, meu amor? Vamos lá, gente, estudar o capítulo 20 do Caminho, Verdade e Vida, desse livrinho aqui. Deixa eu abrir, tá aqui no computador. Esse capítulo, ele, como eu falei para vocês, né, é um trechinho do Evangelho de Mateus. Ele chama assim, o companheiro. Quando a gente fala de o companheiro, não estamos falando de marido, não, nem de mulher. Estamos falando de mais companheiros, estamos falando de amigos, de companheiros de caminhada, tá? Obviamente que o marido e a esposa entram nesse bolo, mas é mais, é filho, é amigo, é parente, é vizinha, é a galera toda, tá bom? Esse é o companheiro que ele tá falando. Ele tá trazendo aqui pra gente refletir um versículo do capítulo 18 de Mateus, que é: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Quem reconhece esse trechinho? Esse trechinho, ele tá falando aqui no versículo 33, mas ele é um versículo de uma parábola, da parábola do devedor implacável. Acho que todo mundo já ouviu falar nessa parábola. Que aquela parábola, eu vou contar aqui do meu jeitinho, tá? Com as minhas palavras, mas é muito legal ir lá no Evangelho e ler com as palavras do Evangelho, tá? Mas, em resumo, essa parábola é o quê? Um homem, ele tá devendo muito dinheiro e para ele pagar essa dívida, ele tem que ficar na miséria. Então, ele ajoelha, ele implora aquele senhor, né? E ele tem a dívida dele perdoada. Só que logo em seguida, ele também tem uma pessoa que tá devendo para ele. E aí, ele não quer perdoar a dívida. Então, a reflexão dessa parábola é exatamente essa. Você não teve o perdão da sua dívida lá? Por que agora você não quer perdoar a dívida aqui? Então, esse trechinho, esse versículo é desta parábola. Gente, essa parábola, ela é tão verdadeira. A gente faz tanto isso, e às vezes até sem perceber. Por isso que é importante eu estudar. A reforma íntima, a gente analisar os nossos atos todo dia, né? Eu vejo muita gente que às vezes até nós mesmos, até eu mesmo vou me colocar nessa posição, né? Fala, puta, eu vou ajudar essa pessoa, ela vai ficar melhor que eu? Será? Né? Será que eu devo ajudar? Nossa, será que eu vou suportar ver ela melhor que eu? Então a gente tem essas coisas dentro da gente. E é disso que a gente tem que começar a trabalhar para se desprender. Tá? Não é fácil, é como eu falei na outra live. Ser espírita não é fácil, não. Não tem uma cartilha e nem um carnezinho que a gente paga por mês para se regenerar, não, viu? É o dia a dia, é o nosso esforço interior, é o nosso esforço do nosso dia a dia. Então, essa parábola, a gente tem que lembrar dela todo dia, né? Por que a gente tem que lembrar dela todo dia? Porque a gente acredita na reencarnação. Quando a gente acredita na reencarnação, e para mim é o que dá sentido na minha vida, é acreditar na reencarnação, ou seja, tudo que eu estou acolhendo agora de bom e de ruim, são efeitos de coisas que eu fiz em outra vida. E isso, gente, tem total sentido. Porque se a gente não acreditar em reencarnação, como é que a gente vai explicar
um ser humano nascer com um problema mental, por exemplo, ou nascer sem os membros, né? Então, se a gente não pensar em reencarnação, a gente começa a pensar num Deus injusto. Então, a vida, ela não tem muito sentido se a gente não acreditar em reencarnação, tá? E quando a gente acredita nisso, porque realmente é o que nos dá sentido, a gente tem que lembrar que a gente veio lá de trás bem malzinho, e que nós estamos agora nesse ciclo de regeneração, de melhora, né? Então, a gente não pode se colocar como santo, não, porque de santo a gente não tem nada, beleza? O primeiro parágrafo de reflexão do Emmanuel fala assim, ó: em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. Não tem como viver sozinho, né, gente? Não existe, né? Não faz parte dos planos de Deus a gente viver sozinho. Então, a gente precisa um dos outros. Por que a gente precisa um dos outros? É a mesma coisa assim. Quando a gente nasce aqui, a gente esqueceu já de tudo que a gente fez lá atrás. A gente nasce uma folhinha em branco. E a gente não tem a mãe da gente que ensina a gente algumas coisas, o pai ou quem é o nosso tutor, né? Ou um avô, um tio, enfim, lá no nosso início da nossa infância. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo com quem? Com os professores na escola, a ler, escrever, e a gente vai aprendendo com os mais velhos e assim é a vida, né? Então, tudo que a gente sabe é um compilado de tudo que a gente aprendeu com essas outras pessoas. E aí a gente vai juntando tudo isso que a gente sabe, vai estudando um pouco mais para aprender um pouco mais, para quê? Para ensinar os que estão vindo agora, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos amigos, enfim, né? São muitas as possibilidades que a gente tem de ensinar o outro, tá bom? Então, essa é a primeira reflexão aí. Ninguém está sozinho, nada é por acaso e temos sim obrigação e dever de buscar nos instruirmos para instruirmos os menores que nós, os que sabem menos que a gente. Então, os que sabem mais instruem a gente e a gente instrui aquele que sabe menos que a gente. Então, essa é a ligação, tá bom? A gente faz parte dela, a gente é um elo de corrente, um grudadinho no outro. Então, não dá, separou da problema, tá bom? O pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada ideal. Olha aí a reencarnação. Olha aí a reencarnação, gente, como diz, né? Então, o que ele está falando aqui? Que hora o espírito ele pode estar ali? Todos nós temos os espíritos afins, que a gente já vem tendo relações de outras vidas. Relações, quando eu falo, é relações amorosas, afetivas, né? Então, a gente já vem tendo essas relações. Não é relação homem-mulher, casamento, não. Relação de amor mesmo, amor fraterno, né? Um com o outro. Então, a gente pode olhar hoje e falar, na minha família eu sou filho único, só tenho meu pai e minha mãe. Na minha família é pequenininha. Muita gente se engana de pensar assim, porque nós já fazemos parte de uma família maior do que a nossa, né? Da nossa família encarnada, porque a gente tem uma família espiritual. Então ele tá dizendo aqui que às vezes um amigo que mora aí, nosso vizinho, que é muito nosso amigo, que a gente ama de paixão, em outra vida ele pode ser que ele já fez parte do nosso ciclo familiar, tá? Então a gente tem que começar a pensar em família fraterna, em família espiritual, né? Por isso que ele fala assim, ó, pode chamar como pai, pode chamar como filho, pode chamar como que ele usa aqui a palavra? Camarada ideal, né? Que é aquele amigão nosso, que a gente tem aquele amor fraterno. Da mesma forma, nós vamos ter os espíritos não tão afins assim, né? Que é aqueles que a gente vem fazer os ajustes. Pra quê? Pra ele fazer parte dos queridos, dos amados, né? Não é, eu vou resolver esse problema para me livrar desse irmão aí.
É resolver esse problema para ele fazer parte, para minha família espiritual crescer. Então a gente sempre tem que pensar o quê? Que a nossa família espiritual, ela vai crescer. A gente não vai se livrar de ninguém. Não tem isso de se livrar de ninguém, não. A gente tem que se aproximar dos muitos alguém que a gente tem problema. Ai, Renata, falar é fácil. Verdade, falar é fácil. Chegar nesse nível é difícil, mas a gente tem que saber que esse é o caminho certo e a gente tem que andar para este caminho, beleza? Gente, ser espírita não é fácil não, seguir o evangelho de Jesus não é fácil não, mas é o caminho certo e quando a gente consegue é tão bom, né? Muita gente, eu recebi algumas mensagens em outras lives, né? As pessoas, graças a Deus, têm sido muito carinhosas comigo e eu fico muito feliz com isso. Elas falaram, olha, Renata, depois que eu comecei a fazer oração junto com o pessoal da Casa do Caminho, nossa, eu consegui me aproximar de uma pessoa que fazia tempo que eu não falava, que eu tinha saudade e que a gente tá voltando a se falar. Olha que testemunho bom, olha que coisa boa, né? Então, é possível, é difícil, mas não é impossível, é possível, tá bom? E é a recomendação de Jesus. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. É isso, eu tenho falado nas outras lives. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tá longe desse caminho, mas eu acredito piamente que nós vamos chegar um dia na família universal, na família fraterna, que um dia a gente vai olhar para os nossos irmãos e vai amar todo mundo, que um dia a gente vai olhar para aquele irmão que hoje a gente detesta e vai amar ele. Eu acredito nisso. Tá longe, é difícil, mas nós vamos conseguir, vai chegar, né? Então, pra gente chegar nisso, a gente tem que continuar nossa caminhada se esforçando, né? Não é pagando mal com mal, é pagando mal com o bem, se você for capaz, e se você não for capaz, lembra de 3 lições atrás? Bota lá na continha de Jesus. Não vai pagar com mal não, que vai ficar pior a situação. A dívida vai aumentar. A gente chega aqui com uma listinha para voltar lá pro plano espiritual com essa listinha menor, não com essa listinha maior, tá? Vamos concentrar nessa ideia. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Eita, que essa é a lição mais difícil que tem, né? Gente, o que eu escuto, as pessoas, a gente lá na Casa do Caminho, às vezes recebe nossos irmãos falando, eu odeio a minha mãe, eu não suporto a minha mãe. Eu falo, meu Deus, como deve ser difícil passar por essa situação. Porque a gente que já estudou um pouquinho, a gente sabe que esse ódio não é por acaso, que esse ódio vem de lá de trás. E aí é difícil a gente falar pra pessoa assim, então, sabe esse ódio aí? Vai ter que dar um jeitinho de transformar ele em amor. Vamos tentar olhar o lado bom dessa mãe, né? Principalmente com a mãe, né? Igual eu falei na live passada, o útero é a única porta que a gente tem para adentrar aqui o planeta Terra, para encarnar, né? Então, vamos ter que fazer esse esforço para amar essa mãezinha. Meu irmão, eu prefiro um estranho na rua do que meu irmão. Meu irmão é uma peste. Por quê, né? Será que você já não foi uma peste pro seu irmão lá atrás? Não tá na hora de, com tudo que a gente tem aprendido, a gente reconsiderar? Falar, por que será que eu tô passando isso? Por que será? Não tem gente que a gente gosta da pessoa e a pessoa detesta a gente percebe isso, fala, por que será que eu fiz pra essa pessoa? Então vamos buscar o quê? A entender, a se pôr no lugar, a começar a ser mais amado. Não dá ainda para ser melhor amigo, não dá para frequentar a casa, mas já dá para eu não falar mais mal dessa pessoa. Já dá, não dá? Consigo. Se eu me esforçar, essa pessoa que eu não gosto, só de eu não falar mais mal dela, eu já comecei minha caminhada do bem. Já comecei. Essa pessoa que eu não gosto, eu vou começar todo dia incluir ela na minha oração do perdão.
já comecei minha caminhada. Entendeu, gente? Então não é começar com uma atitude drástica, mas com uma atitude, então não vou mais falar mal dessa pessoa. Se eu não tiver nada de bom para falar dela, eu não vou falar nada. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir ver o lado bom dessa pessoa. Então, olha só como não é tão difícil assim, né? Lá, Renata, realmente, melhor amigo não dá, né? Frequentar a casa da gente ainda não dá. Mas parar de falar mal dele eu consigo. É uma meta possível. E isso é uma grande coisa da reforma íntima. É a gente colocar metas possíveis na vida da gente. Porque se eu falar assim, amanhã eu quero acordar igual o Chico Xavier, é uma meta impossível, né? Mas se eu acordar amanhã e falar assim, hoje eu não vou falar mal de ninguém, é uma meta possível. Hoje eu não vou falar palavrão, é uma meta possível. Hoje eu tenho o costume de fumar 20 cigarros por dia, vou fumar 10. É uma meta possível, entendeu? Então, aí, cada dia a gente vai colocando essas pequenas metas, de passinho em passinho, quando a gente olhar para trás, a gente já cumpriu uma super meta. Vamos lá. E é isso, para complementar esse raciocínio de meta, essa pessoinha que às vezes mora dentro da casa da gente, que é muito difícil da gente conviver, muito difícil da gente entender, né? A gente começa a colocar uma meta. Tipo assim, eu vou tratar essa pessoa bem por 1 hora. Por 1 hora eu vou tratar meu irmão bem. E aí quando você vê, você já tá conseguindo 2 horas, 3 horas, um dia todo, uma semana toda, um mês todo, e já vira aquele amor de irmão. E a gente nem entende por que a gente não gostava daquela pessoa. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Vamos lá. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que Cristo já aplicou a misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Esta frase está intimamente ligada com a parábola, né? Então, se a gente lembrar quantas vezes Deus já nos perdoou, por que a gente sabe que Deus nos perdoou? Porque Ele deixa a gente nascer de novo e tentar de novo. Aí a gente faz bobaginha de novo e volta de novo e tenta de novo. Então, só esse fato já nos faz crer, ter a certeza que Deus está nos perdoando. Que se Ele não perdoasse, se Deus fosse ruim, mauzão mesmo, falava, não vão voltar mais não. Vou liquidar com vocês, tá? Desistir do plano, acabou. Não vai viver mais, não vai conquistar mais nada. Mas Deus não é assim não. Deus é amor e misericórdia. Deus é muito mais amor e misericórdia conosco do que nós com qualquer outra coisa. Então a gente tem que ter essa certeza no coração. Deus é muito bom. Deus é muito misericordioso. Então, se Deus é muito bom e misericordioso e tá dando esse perdão e tá dando essa chance pra gente, por que a gente não vai dar essa chance pro nosso irmão? Por quê? Vamos ficar com isso na cabeça. Por que é legal a gente ouvir isso e pensar isso, gente? Quando a gente começa a estudar isso e pensar nisso e falar, puta, faz sentido. Quando isso começa a fazer sentido, quando você tá naquela situação, gente, automático, aquilo vem na sua cabeça, é o mentor, né? Que dá aquele empurrãozinho e fala, lembra daquela lição? Aí você já consegue, às vezes você não consegue ir de imediato resolver, mas você já consegue serenar, já consegue conduzir aquilo de uma maneira melhor. Gente, eu tô no horário, né? Hoje eu tô faladeira demais, tá acabando. Os últimos 2 parágrafos. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender o programa divino, que é nosso planinho lá reencarnatório, acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Sim. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar, de aprender. A gente acabou de falar da nossa santa reencarnação. É sim uma bênção quem está do nosso lado. Às vezes não parece, mas é instrumento do meu e do seu aprendizado. Precisamos nos entender. É necessário lembrar sempre das palavras do mestre. Perdoai. Perdoai. Começam sim. Eu lembrei, tem uma amiguinha minha que tá aqui na live, né, Deis?
Desde que fala assim, instrumento do meu aprendizado. E aí tem o Ale, a gente brinca lá na Casa do Caminho chamando um outro de instrumento do meu aprendizado. E é o que está escrito aqui nessa lição. Por que a gente é? A gente é instrumento do aprendizado um dos outros com os nossos comportamentos. Quando o comportamento é ruim, eu aprendo o que não fazer. Quando o comportamento é bom, eu aprendo o que fazer. Então, somos todos instrumentos do aprendizado um dos outros. Olha que legal. Amiga Deise, Alessandro, lembrei muito de vocês quando li essa passagem, porque é o costume da Deise brincar com essa passagem aí, chamar o instrumento do meu aprendizado, porque assim somos mesmo. Acabou a lição. Eu achei muito boa essa lição, muito valorosa. Dá aquele combustível pra gente não desistir, pra gente continuar, pra gente lembrar que não somos santinho não, que Deus é bom o tempo todo e que a gente sempre tem uma chance de fazer diferente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado também da reflexão. Busquem lá o capítulo 18 de Mateus. O capítulo 18 de Mateus, ele vai falar: vinde a mim os pequeninos. Ele vai falar: o escândalo é necessário, mas ai daquele que provocar. Ele vai falar da ovelha desgarrada. Então ele vai falar nessa passagem: se você tem 100 ovelhas e uma estiver desgarrada, não desista dela. Olha só, somos nós, né? Essa ovelhinha desgarrada, que Deus nunca desiste da gente. Neste capítulo 18 também vai falar da correção fraterna. O que é a correção fraterna? É aquele lá, você quer ajudar um amigo seu, né? Não precisa expor ele para todo mundo. Você vai corrigir um filho ou qualquer coisa. Se você não precisa expor ele para todo mundo, seja fraterno, né? Corrija com amor, auxilie com amor. Outra coisinha legal que vai falar neste capítulo 18 de Mateus é oração em comum, quando Jesus afirma: quando tiver um ou mais falando em meu nome, eu ali estarei. Jesus está com a gente o tempo todo mesmo. Perdão das ofensas, perdoai 70 vezes 7, tantas vezes que forem necessárias. E este capítulo 18, ele é finalizado contando essa parábola do devedor implacável aqui, que a gente tanto conversou. Gente, é muito legal ler o Evangelho. Eu quis concluir essa lição falando esses trechinhos do Evangelho para fazer vocês terem vontade de ir lá no capítulo 18 de Mateus e ler essa lição tão valorosa, tá bom? Agora vamos para o nosso momento de vibração. Então vamos nos sentar, numa posição bem confortável e vamos novamente, né? Novamente não, vamos nos ligar ainda mais alto, porque já estamos aqui bem sintonizados, graças a Deus e aos bons espíritos, para a gente fazer aquela doação maravilhosa dos nossos fluidos por esse planeta que nos acolhe tão generosamente. Então, para quem tiver à vontade, feche os olhos, e para quem preferir ficar com os olhos abertos, o importante é a cabecinha que tá ligada no que a gente tá conduzindo, tá bom? Então vamos criar aqui na nossa mente, com as nossas vibrações, uma flor bem grande, mas é uma flor bem grandona, assim, ó, ela cabe assim nos nossos braços. Cada pétala dessa flor tem uma cor diferente. Então temos pétalas douradas, cor-de-rosa, azul, verde, amarela, lilás, prateada, branca. Todas essas cores têm tons variados, então temos tons variados de azul, de verde, de anis, de cor de laranja. Muito colorida essa flor. Cada cor e cada pétala, né? Cada espaço dessa flor vai ter um pouco da nossa vibração de amor, de perseverança, de fé, de esperança, de saúde, de fé, de perdão, de mais amor, de mais saúde. E agora a gente vai sair por esse mundão com essa flor. E vamos deixando essa vibração por todo o planeta Terra, por todos os doentes,
pelos médicos, pelos enfermeiros, pela equipe de limpeza dos hospitais. Vamos deixando também com os doentes, com as equipes espirituais que atuam nesses locais, que eles recebam todo o nosso amor e se fortaleçam nessa grande jornada que está sendo enfrentar essa pandemia. Vamos vibrar pelos asilos, pelos velhinhos que já não recebiam muitas visitas e agora com essa pandemia estão mais sozinhos ainda, que eles recebam essa vibração dessa flor com todas essas vibrações de saúde, amor, fé, perseverança. Vamos levar essa flor também para os moradores de rua que estão aí buscando superar essas provas, esse aprendizado. Vamos levar essa flor a todas as casas de oração, igrejas, centros espíritas, todo tipo de casa de oração, que eles recebam essa vibração de amor e que junto com ela também recebam todas as equipes do plano espiritual que estão trabalhando pela nossa regeneração planetária, por essa transição. Vamos levar essa flor de muito amor para os divulgadores da doutrina, os divulgadores do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pela expansão desse conhecimento. Vamos levar também essa flor para todos os jovens, em especial para aqueles que estão perdidos aí no mundo do crime, no mundo das drogas, que eles recebam essa flor com o nosso amor, que essa vibração acenda uma luzinha no coração e que eles possam repensar o caminho. Vamos levar essa flor àquela pessoa que a gente tá com dificuldade de acertar os ponteiros, que a gente quer perdoar, ou que a gente quer o perdão dessa pessoa, que ela receba essa flor de muito amor e que esse nó comece a ser desfeito. Vamos levar essa flor também para aquele nosso parente ou para aquele nosso conhecido que está enfermo, que ele receba essa flor de vibração de saúde. Vamos pegar agora essa flor e vamos imaginar ela bem bonita no nosso local preferido da nossa casa. Que essa flor enfeite o nosso lar nesse momento de pandemia, que essa flor nos traga essa vibração de ânimo, de fé e de perseverança. Que essa flor traga a calmaria e o entendimento necessário nesse momento. E assim eu encerro essas vibrações. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a todos os nossos amigos do plano maior. Ai, como é bom vibrar, como é bom doar o que a gente tem de bom, né? Então, não posso fazer nada nessa pandemia. Oh, se eu posso, que coisa boa, né? Imagina os nossos amigos espirituais vindo aqui, recebendo essa energia boa nossa e com certeza eles estão aí trabalhando arduamente nesse socorro. E assim, envolvidos nessa vibração dessa flor tão maravilhosa, vamos fazer uma prece para encerrar o estudo de hoje. Olhos abertos ou olhos fechados, como vocês se sentirem melhor. Vamos agradecendo ao Pai Maior por esse planeta que nos acolhe com tanto carinho, pelo sol que ilumina os nossos dias, pela lua que ilumina as nossas noites, pelo lar que nos acolhe, pela bendita família em que viemos, que possamos realmente tirar todo o proveito necessário àquele que nós nos planejamos. Vamos agradecer pelo alimento. Pode ser pouco ou pode ser suficiente, mas obrigada por ele. Vamos agradecer pela nossa saúde e por tudo aquilo que temos, por todos os confortos que Deus tem nos proporcionado. Vamos agradecer por essa oportunidade de termos acesso à sua palavra, Mestre, e que ela seja a luz e o farol do nosso caminho. Pedimos, Mestre, que possamos, quinta-feira, estarmos aqui unidos novamente em seu nome, estudando mais um pouquinho da sua palavra e conseguindo conquistar as nossas pequenas metas diárias de sermos um pouquinho melhor a cada dia. Obrigado também
ao mentor, Dr. Zé Maurício, que tem nos auxiliado e norteado o nosso trabalho. Obrigado aos mentores de cada um que estão aí firme e forte auxiliando nessa tarefa. E hoje, em especial, agradeço a mentora, a Vó Benedita, que está sempre aqui trazendo uma boa inspiração para nós. Obrigado, que assim seja, graças a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e a todos os bons espíritos que nos acolhem com tanto amor. Eita, como é bom fazer uma prece! Tem gente que fala, eu não gosto de rezar não. Eu falo, por que não gosta se é tão bom, né? Fecha os olhos. Olha, a coisa mais poderosa que a gente tem... Gente, embora eu não falei da água, mas sempre lembrando que nesse momento que a gente está envolvido, os mentores, eles vêm aqui, ó, na nossa aguinha. Vou até tomar um golinho para incentivar vocês. Vem na aguinha e deixa aqui o nosso remedinho, bom, né? Às vezes eu guardo essa aguinha aqui até o outro dia. Às vezes estou um pouquinho estressada, venho nela. Como é bom sentir a presença desses irmãos espirituais acalmando a gente, fazendo a gente ver com os outros olhos a vida, né? Isso daí que é o mais importante. Ó, bom. Uma aguinha fluidificada é muito bom. E aí, gente, estão gostando do estudo? Foi muito bom. Eu amei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu dou mais um oizinho para vocês. Hoje não foi conturbado igual no domingo, né, gente? Meu Deus do céu, hoje foi muito bom. Graças a Deus e aos nossos amiguinhos aqui que sempre estão nos auxiliando. Deixa eu ver aqui no celular, não aparece as mensagens, mas eu tô com o computador aqui ligado. Vamos ver. Paim, a Léo, deixa eu ver se eu consigo ver mais aqui. Nossa, tem bastante gente dando oi, vamos ver se eu consigo ver. Não tá mostrando, vamos ver lá se a gente consegue olhar. Não consigo. Ô, gente, hoje eu vou falar para vocês, não tá mais subindo aqui no computador as mensaginhas aqui. Ah, deixa eu tentar mais um pouquinho. Vamos ver. Apareceu. Oi, tia Lu, um beijo. Obrigado, meu amor. Dulce, um beijo. Cileide, Eliane. Ixi, tem um monte de comentário aqui, gente. Mas olha, eu vou pedir perdão para vocês, mas eu não tô conseguindo ver. Antônio. Ah, agora eu consegui mais. Vamos ver. Esses que estão escrevendo agora, nesse minutinho, eu tô conseguindo ver. Mas os que ficaram para trás, eu não tô conseguindo. Então, eu consegui ver o recadinho da Elisena, da Luciana, da Sueli, do Antônio. Muito obrigado. Da Cileide, da Lu. Da Lu Alves. Tem duas Lu aqui. Me perdoem quem mais eu não consigo ver. Ó, a tia Rô mandou uma florzinha. Só tô conseguindo ver esses últimos aqui. Não tô conseguindo ver os pra trás. Eu peço desculpa. Ó, Cristiane, consegui ver. Dani. Isso, gente. Vai mandando oi agora pra eu ver de novo. Dani, o Mário. Beijo no coração, Mário. Que saudade, né, meu amigo? Da gente trabalhar. Coisa boa. Da Dulce, minha tia linda, companheira. Tia Rô. Ixi, ó, tem. Queria tanto ver mais, mas não consigo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos encerrando essa live. Recadinhos. Compartilha a nossa página do Facebook. Nós temos uma palestrinha lá no YouTube da Josete do Fonte Viva. Maravilhosa, muito boa. Tem o nosso canal lá do YouTube. E em breve a gente vai postar mais alguns vídeos, sempre com lições do Espiritismo, né? Então também se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Eu vou divulgar mais. E dá uns curtir aí na nossa página. Divulga a nossa página aí. E eu vou agradecer muito, muito vocês de terem ficado comigo na minha live até o final, porque hoje eu tinha um concorrente no mesmo horário. Muito, muito bom. Tá tendo palestras em várias casas espíritas, né?
E hoje tinha o Manolo, tinha um pessoal muito bom também fazendo palestra. Então agradeço vocês pela preferência de estarem aqui comigo. E é sempre muito bom, muito alegre. É isso. Rita, apareceu mais uns recadinhos aqui. Rita Avelino, Cristiane. E eu não consigo ver mais. Eu vou encerrar, tá bom? Muito, 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 muito obrigado por tudo. E quem vocês conhecerem, falar, eu perdi a live, fica gravadinha aí no Facebook, tá bom? Dá para assistir de novo. Um beijo no coração de todo mundo. Quinta-feira a gente se encontra com o Breno aqui no mesmo horário. Um beijão, muita saudade sempre. E se Deus quiser, logo, logo nós estamos todo mundo junto de novo. Beijo no coração. Jesus abençoe a todo mundo.